Disseram a você que a sua casa, a sua família, o seu círculo íntimo e as pessoas que você ama representam o seu porto seguro. A narrativa é bonita, sedutora e confortável. Ela diz que lá fora, no mundo real, você precisa usar uma armadura. Lá fora você negocia, você luta, você se defende das intenções ocultas. Mas do lado de dentro, com aqueles que dividem a mesa, o sangue ou a intimidade com você, as armas devem ser abaixadas. E é exatamente no milissegundo em que você abaixa as suas armas que a sua soberania começa a ser roubada. O maior erro estratégico que um ser humano pode cometer é acreditar que o afeto anula as leis imutáveis do poder. Não anula. Na verdade, o afeto apenas muda a roupagem da dominação. O perigo letal nunca vem do inimigo declarado. O inimigo declarado está do outro lado do campo de batalha. Você consegue ver a espada dele. Você sabe exatamente o que ele quer. A manipulação que destrói a sua saúde mental, que corrói a sua autonomia e que drena a sua energia vital até a última gota, vem de quem tem a chave dos portões da sua fortaleza. Vem daqueles que conhecem a planta baixa da sua mente, das pessoas que mapearam as suas inseguranças, os seus medos e, principalmente, a sua necessidade crônica de ser amado. Observe o seu próprio comportamento. Faça uma autópsia clínica das suas atitudes recentes. Quando surge um atrito com alguém que você ama profundamente, qual é o seu primeiro instinto? Você cede, você recua, você engole a palavra cirúrgica que deveria ter sido dita. Você aceita um tom de voz desrespeitoso ou uma exigência absurda. E como você justifica essa fraqueza para si mesmo? Você diz, eu odeio conflitos. Você diz, eu prefiro ter paz do que ter razão. Você veste a máscara imaculada da virtude para esconder a face da sua própria covardia emocional. Você chama de bondade aquilo que na verdade é puro instinto de submissão. E aqui está o erro. Um erro invisível, mas de consequências devastadoras para a sua identidade. Você acredita genuinamente que, ao ceder, está construindo uma ponte. Você acha que o outro vai reconhecer o seu sacrifício, a sua tolerância e, em troca, vai respeitá-lo mais. Mas não é assim que a máquina humana funciona. A pessoa que manipula você não enxerga o seu recuo como um ato de nobreza moral. Ela enxerga como uma falha fatal na sua defesa. Ela enxerga como uma oportunidade clara de expansão de território. Cada vez que você pede desculpas sem estar errado, apenas para apaziguar o clima pesado de uma sala, você está ensinando ao outro exatamente qual é o preço da sua dignidade. E o pior, você está mostrando que o seu preço está em liquidação. O manipulador íntimo não precisa gritar com você. Ele não precisa usar a força física ou a ameaça verbal óbvia. Ele usa uma tecnologia de controle muito mais silenciosa, sofisticada e brutal. Ele usa a economia da culpa. A culpa é a moeda de troca das relações onde o poder está desequilibrado. Pense nas frases sutis que você ouve, nos suspiros coreografados, no olhar de decepção calculada que o seu parceiro, o seu familiar ou o seu amigo lança sobre você quando você ousa colocar os seus próprios interesses, o seu trabalho ou o seu descanso em primeiro lugar. Eles fazem você sentir que a sua busca por individualidade, o seu foco no seu próprio crescimento ou o seu simples desejo de ficar em silêncio são ofensas pessoais diretas contra eles. Você está diferente. Você só pensa em você agora. Depois de tudo o que eu já fiz e sacrifiquei por nós, é assim que você age. Essas construções verbais não são desabafos movidos pela emoção do momento. São algoritmos de contenção. São correntes invisíveis atiradas ao redor do seu pescoço para garantir que você não vá longe demais sem pedir autorização. E o que acontece dentro da sua cabeça quando você escuta essas frases? Você entra em curto-circuito. O seu sistema de crenças é hackeado de imediato.
Porque você os ama, o seu cérebro automaticamente valida a acusação. Você se coloca no banco dos réus do seu próprio tribunal interno. Você se torna o vilão covarde da sua própria história. Esse é o ápice do auto-engano. Você está sendo extorquido emocionalmente e ainda agradece ao extorsionário pela oportunidade de se redimir, prestando mais favores, entregando mais tempo e cedendo mais espaço. A manipulação constante nas relações íntimas não o mata com um tiro de canhão. Ela o fatia diariamente. É a morte por 1000 cortes. Hoje é um pequeno limite de horário que você ignora para não causar atrito. Amanhã é uma ofensa grave mascarada de piada irônica que você deixa passar em branco com um sorriso amarelo. Depois de amanhã, é a sua agenda inteira que precisa ser reorganizada, sabotando as suas próprias metas, para atender a um capricho que o outro chama dramaticamente de necessidade extrema. Quando você finalmente acorda e olha para o espelho, percebe que não sobrou mais nada de você. Você se tornou um anexo na vida de outra pessoa. Um satélite vazio orbitando o ego, a carência e as demandas infinitas de quem suga a sua força motriz sob a justificativa cínica de que é isso que as pessoas que se amam fazem. Não se iluda achando que essa submissão doméstica fica contida de forma segura dentro das paredes da sua casa. O veneno vaza. A forma como você é tratado pelas pessoas que você ama define a régua de como você permite que o resto do mundo o trate. A sua mente não consegue compartimentar a covardia e isolá-la apenas nos fins de semana. Se você tem a sua espinha dorsal quebrada todo domingo no almoço de família ou toda noite na sua própria cama, você não vai conseguir ter uma postura de imperador quando cruzar a porta dos seus negócios na segunda-feira. A sua energia vital já foi drenada na fonte. A sua autoconfiança já foi minada por aqueles que deveriam ser a sua base de apoio. Como resultado, você se torna um apaziguador crônico em absolutamente todas as áreas da vida. Um bombeiro exausto, correndo de um lado para o outro de forma patética, tentando apagar os incêndios emocionais de pessoas que vivem segurando um fósforo aceso. O seu olhar perde o brilho clínico da determinação. A sua voz perde o peso metálico da autoridade. Você passa a caminhar pela vida pedindo permissão para existir, pedindo desculpas por ocupar o seu próprio espaço. Você não está mais vivendo. Você está apenas gerenciando as crises de terceiros para não ser cancelado dentro do seu próprio ecossistema. Para entender a gravidade visceral desse cenário, você precisa olhar para a anatomia do cavalo de Troia. Por que a cidade de Troia caiu? Não foi porque os muros de pedra eram fracos ou porque a engenharia falhou. Os muros eram impenetráveis por fora. Troia caiu porque os próprios troianos abriram os portões pesados e puxaram a ameaça para o centro da cidade, acreditando cegamente que aquele cavalo de madeira era um presente, uma bênção divina, um sinal de paz. É exatamente isso que você faz quando romantiza o controle abusivo disfarçado de cuidado excessivo. Eu me preocupo tanto com você que preciso saber cada passo que você dá. Eu te amo tanto que sofro fisicamente quando você toma decisões sem me consultar. Essas declarações soam como o auge da conexão humana, mas são declarações de posse territorial. São tornozeleiras eletrônicas forjadas em ouro maciço. O manipulador usa a palavra amor como um anestésico potente. Enquanto você está dopado pela sensação quente de pertencer a alguém ou de ser aceito por um grupo familiar, o cirurgião está retirando a sua autonomia na mesa de operação, órgão por órgão. Quando a anestesia finalmente passa, a dor existencial é insuportável, mas você já não tem pernas para fugir. Você está paralisado na cama que ajudou a arrumar. O mais brutal dessa dinâmica é que você se sente terrivelmente culpado por simplesmente querer respirar ar puro. A genialidade sombria da manipulação afetiva é que ela elimina a necessidade de um guarda armado na torre, porque ela transforma o prisioneiro no seu próprio carcereiro.
Você mesmo policia os seus pensamentos antes que eles virem palavras. Você, antes de tomar uma atitude simples, já calcula mentalmente o dano colateral. Como fulano vai reagir a isso? Será que vai ter crise de choro? Será que vai fechar a cara por 3 dias? A sua mente virou um campo minado onde você caminha pisando em ovos 24 horas por dia. Você vive em estado permanente de alerta, na antecipação do humor alheio. O clima da sua própria vida não é mais ditado pelos seus propósitos, mas pela volatilidade emocional da outra pessoa. Você acorda de manhã e faz a leitura atmosférica da casa. Hoje o tempo está aberto ou haverá tempestade sem aviso prévio. Esse estado de vigilância constante e invisível frita o seu sistema nervoso. Você gasta uma quantidade titânica de energia mental apenas para manter um status quo de falsa paz que não o leva a lugar nenhum. E o que você recebe em troca de todo esse esforço hercúleo? Migalhas de afeto condicional. Momentos curtos de alívio temporário que você, no seu desespero, confunde com felicidade real. A dinâmica cerebral disso é idêntica à de um vício pesado. O manipulador íntimo cria o caos, retira o afeto de forma brusca e instaura o gelo polar no ambiente. Quando você está à beira do colapso nervoso, implorando silenciosamente por uma migalha de validação ou por um retorno ao normal, ele joga uma gota d'água no seu deserto, um sorriso rápido, um elogio raso, uma tarde sem brigas, e o seu cérebro, completamente exausto e condicionado, registra essa migalha como uma grande vitória pessoal. Você volta a suspirar aliviado e a acreditar na velha ilusão do porto seguro. O ciclo toxicológico recomeça, e as suas defesas são rebaixadas a níveis ainda mais profundos. Bondade sem limite não é virtude. Bondade sem limite é um convite aberto, escrito em neon, para a exploração contínua. Enquanto você não entender, no núcleo dos seus ossos, que o respeito é uma força física que precisa ser ativamente exigida e protegida, até mesmo e principalmente contra quem você ama, você continuará sendo uma peça facilmente descartável no jogo emocional deles. Aquele que compreende a mecânica do xadrez humano sabe que não existem alianças incondicionais na mente. O poder abomina o vácuo de forma implacável. Se você não ocupa ativamente o espaço da sua própria autoridade, a pessoa que dorme ao seu lado ou que senta na sua mesa vai expandir a influência dela até esmagar você contra a parede mais próxima. Não por uma maldade digna de filme, mas por pura natureza instintiva. É a física inflexível das relações. Você está delegando a gestão da sua identidade para mãos alheias e esperando de forma quase infantil que eles não o modelem à imagem e semelhança das conveniências deles. Você se anulou na esperança de ser inesquecível, mas acabou se tornando invisível e irrelevante dentro da própria história. O seu diagnóstico está feito, e ele não permite margem para choro. A sua falha central não é a falta de amor, de empatia ou de dedicação. A sua falha é a ausência absoluta de estratégia militar para blindar a sua própria essência contra o uso predatório do seu afeto. Você não está sendo amado e respeitado. Você está sendo consumido como recurso natural. E se você acha que essa absorção do seu eu acontece por um acaso do destino, ou que é apenas o fruto de um temperamento um pouco mais difícil de quem convive com você, você está prestes a levar o golpe mental mais duro da sua vida. O que está acontecendo nas suas costas não é um acidente de percurso emocional ou um dia ruim. É uma arquitetura meticulosamente calculada. É um sistema de cerco milimetricamente desenhado para operar por baixo dos radares da sua percepção consciente. Existe uma engenharia oculta, implacável e silenciosa, rodando no software das suas relações mais íntimas neste exato segundo.
Se você quer parar de sangrar e recuperar o controle do território, você precisa parar de olhar para as lágrimas, para os gritos ensaiados e para as desculpas vazias. Você precisa olhar para a engrenagem fria que opera tudo isso nos bastidores. Toda a interação humana, despojada das camadas doces do romantismo e da hipocrisia social, é um teatro de operações logísticas. O que você insiste em chamar de jeito difícil, de personalidade forte ou de fase complicada da pessoa que você ama é, na frieza crua dos fatos, uma estratégia de dominação de território meticulosamente refinada ao longo de anos de convivência. O espectador destreinado olha para uma discussão doméstica e vê apenas duas pessoas com os ânimos exaltados tentando se entender. O olho clínico, treinado na anatomia do poder, olha para a mesma cena e enxerga um choque feroz de hierarquias, um teste de fronteiras e uma tentativa agressiva de subordinação tática. O que ninguém percebe é o seguinte: a manipulação amorosa não é um acidente de percurso gerado por uma falha de comunicação ou por um excesso de paixão. Ela é um sistema fechado, um ecossistema autossustentável, desenhado propositalmente para manter você exatamente onde você está, sob controle, previsível, inseguro e reativo. E para desarmar um sistema dessa magnitude, você não pode apelar para a empatia de quem o construiu, porque a empatia deles é seletiva. Você precisa entender o código-fonte que o mantém rodando na sua frente todos os dias, sem que você note a Matrix operando. A primeira fase desse sistema não começa com um ataque direto e barulhento. Começa com um mapeamento silencioso. Assim como um general experiente não invade uma fortaleza antes de enviar batedores noturnos para estudar as rachaduras nas muralhas de pedra, o manipulador íntimo estuda a sua arquitetura psicológica dia após dia. Ele cartografa as suas fraquezas com a precisão letal de um cirurgião. Ele descobre, através de conversas aparentemente inocentes, confissões de travesseiro e observação contínua, onde estão escondidos os seus botões de culpa, as suas carências de infância e principalmente o seu pavor crônico de rejeição ou de fracasso. Ele entende melhor do que você mesmo que você tem uma necessidade biológica de ser validado, aceito e admirado pelas pessoas que colocou no pedestal. E, uma vez que ele possui essa planta baixa detalhada da sua mente, ele se instala exatamente nos seus pontos cegos. Ele não precisa arrombar a porta principal da sua razão com argumentos lógicos, porque ele já copiou silenciosamente a chave mestra das suas emoções. A partir desse momento estratégico, ele passa a operar uma série de mecanismos invisíveis para testar a resistência diária dos seus muros. É um comentário sutilmente depreciativo sobre o seu trabalho, disfarçado de piada inocente durante o jantar, apenas para ver se você abaixa a cabeça com um sorriso frouxo ou se impõe limites. É um atraso proposital de horas para um compromisso importante, sem nenhum aviso prévio ou pedido de desculpas real, apenas para demonstrar quem é que verdadeiramente controla o recurso mais valioso e escasso da relação: o tempo. É uma explosão de raiva teatral e desproporcional diante de um erro banal seu, calibrada milimetricamente para treinar o seu sistema nervoso a viver pisando em ovos na presença dele. Mas isso ainda não é o mais letal da anatomia oculta. A verdadeira genialidade maligna desse maquinário de controle se revela na capacidade de reescrita em tempo real da realidade. Observe com atenção redobrada o que acontece quando você finalmente reúne coragem existencial para confrontar um parceiro amoroso, um familiar ou um amigo íntimo sobre uma atitude que feriu o seu respeito próprio de forma clara. O que deveria ser um diálogo adulto e lógico sobre causa e consequência se transforma, em frações de segundo, em um tribunal inquisitório bizarro onde você, misteriosamente, é arremessado para o banco dos réus. O foco central da discussão é abduzido. A pessoa que você ama
Não responde à sua acusação original com argumentos. Em vez disso, ela inverte o tabuleiro inteiro com uma violência psicológica assustadora e desorientadora. Ela desenterra uma falha sua cometida meia década atrás. Ela distorce cruelmente o tom de voz que você acabou de usar, transformando a sua firmeza legítima em uma suposta agressividade descontrolada. Ela recorta as suas próprias palavras, tira todo o contexto e as atira como pedras contra o seu rosto até que você perca o equilíbrio mental. De repente, como num truque de mágica sujo, você não está mais cobrando o básico do respeito mútuo. Você está gastando todo o seu oxigênio tentando se defender de uma acusação fantasma, ofegante, implorando para que o outro entenda que você jamais teve aquela intenção que ele inventou. E aqui está a regra de ouro que você quebra todos os dias. Quem sempre se explica, já entrou perdendo. Ao tentar justificar a sua sanidade mental para alguém que tem como único objetivo tático enlouquecer você, você entrega as rédeas da narrativa em uma bandeja de prata. Eles não querem resolver o problema de forma justa. Eles querem apenas desestabilizar a confiança que você tem nos seus próprios sentidos. Eles querem que você olhe para a parede branca e acredite que ela é preta, simplesmente porque eles disseram que é. E quando a distorção da realidade não é mais suficiente para quebrar a sua espinha dorsal, eles acionam a arma de destruição em massa definitiva das relações humanas. O vácuo. O famigerado tratamento de silêncio. É um erro infantil olhar para isso como se fosse mera imaturidade, capricho ou um amuo passageiro de quem não sabe se expressar. Entenda a engenharia sombria por trás do silêncio como uma autêntica tática de cerco militar de extermínio. Quando um exército na antiguidade não conseguia derrubar as muralhas espessas de um castelo inimigo, ele não continuava atacando em vão. Ele acampava pacientemente do lado de fora, envenenava as fontes de água e cortava impiedosamente todas as linhas de suprimento de comida. Ele sentava e esperava a fome fazer o trabalho sujo de dentro para fora. Quando o manipulador íntimo se cala subitamente, recolhe todo o afeto de forma artificial, desvia o olhar com desprezo calculado e passa a se movimentar pela casa como se você fosse um fantasma sem peso, sem cor e sem voz. Ele está cortando o seu suprimento emocional primário. Ele sabe perfeitamente que a sua dependência oculta de validação fará com que você entre em uma agonia surda e insuportável. O silêncio dele é uma câmara de tortura acústica desenhada por um sociopata para fazer o seu cérebro entrar em pânico profundo. Você começa a preencher esse vazio gélido com as piores paranoias e autocondenações possíveis. Você revisa de forma obsessiva cada sílaba que pronunciou nas últimas 48 horas, tentando achar o seu erro imperdoável. A tensão atmosférica no ambiente fica tão espessa, tão pesada, que você não consegue sequer engolir a própria saliva em paz. E, inevitavelmente, como as engrenagens previsíveis de um relógio suíço, a sua biologia vence a sua razão. Você levanta a bandeira branca e quebra o cerco. Você não suporta a pressão do abandono encenado. Você vai até a pessoa, curva a sua coluna, pede perdão de joelhos por um crime que não cometeu e rasteja docilmente de volta para a dinâmica doentia de submissão, apenas para ter o alívio barato e temporário de ouvir o som da voz dela sendo direcionada a você novamente. O manipulador venceu a guerra total sem precisar disparar um único argumento racional. Ele não precisou provar que estava certo. Ele usou o seu próprio terror sombrio do isolamento como a corda perfeita para enforcá-lo em praça pública dentro da sua própria mente. Agora começa a parte mais perigosa de todas, porque ela se esconde atrás da máscara inatacável da virtude suprema e da bondade ferida. É a entrada magistral no palco do arquétipo do mártir profissional.
O manipulador que se veste constantemente com as roupas ensanguentadas de vítima é, sem dúvida alguma, o predador de topo de cadeia de qualquer ecossistema social e familiar. Ele nunca ataca mostrando os dentes afiados. Ele ataca mostrando os próprios ferimentos abertos. Ele usa a fragilidade forjada, a tristeza crônica, a saúde debilitada ou o excesso de trabalho como um escudo de titânio impenetrável e como uma lâmina de corte fino. Toda vez que você tenta, em um ímpeto de sobrevivência, estabelecer uma fronteira mínima e básica de respeito individual, o mártir adoece emocionalmente de forma instantânea. Ele derrama lágrimas pesadas de chumbo. Ele se joga na cruz e se coloca imediatamente na posição do grande ser humano, sacrificado e injustiçado pela sua insensibilidade. Eu abri mão dos melhores anos da minha juventude para cuidar de você. Eu destruí o meu corpo e os meus sonhos para colocar conforto na sua vida. E depois de tudo o que eu sangrei, suei e chorei por nós, é com esse nível de egoísmo e frieza que você me apunhala pelas costas. O mártir opera um milagre macabro diante dos seus olhos. Ele transforma qualquer ato natural de independência, limite ou sanidade da sua parte em um ato hediondo de crueldade pura e ingratidão imperdoável. Ele força a sua mão para que você assine, com a tinta do seu próprio suor, um contrato invisível de dívida kármica eterna. Ele exige, através da chantagem da pena, que você carregue o caixão pesado e envernizado das frustrações pessoais dele nas suas próprias costas até o último dia da sua vida. E enquanto você continuar acreditando inocentemente que precisa pagar essa nota promissória imaginária gerada pela culpa, você nunca, sob nenhuma hipótese neste universo, será um indivíduo livre de verdade. Você será apenas um servo anestesiado, pagando altos impostos diários de submissão emocional para um senhor feudal cruel que caminha disfarçado com as roupas de um ente querido imaculado. Nos bastidores frios e sombrios da sua vida íntima, o que está rodando a todo vapor, 24 horas por dia, é uma economia de afeto estritamente condicional e impiedosa. O amor verdadeiro nunca esteve na mesa. O amor ali está sendo operado como um ativo financeiro de altíssimo risco e liquidez imediata. Ele não é dado de graça. Ele é alugado sob juros extorsivos. E o aluguel altíssimo cobrado por esse pingo de afeto no final do mês é a obliteração total e completa da sua vontade própria, do seu espaço e da sua individualidade. O manipulador mapeia os seus limites como um país expansionista, testa as defesas de uma nação vizinha menor antes de iniciar a invasão militar definitiva. E você, cego pela familiaridade, continua abrindo as fronteiras. Você está completamente preso na roda dos ratos, reagindo como um fantoche orgânico a cada puxão de corda invisível que vem de cima. Mas a compreensão clínica e cirúrgica de toda essa podridão arquitetônica é inútil se você continuar tentando resolver isso conversando, debatendo ou fazendo terapia conjunta. O sistema não quebra com diálogo. Ele absorve o diálogo e o usa contra você. Para sobreviver ao veneno paralisante dessa engrenagem oculta, a mera conscientização intelectual não basta. Você precisa matar, a sangue frio, a versão antiga de si mesmo que sente a necessidade biológica de ser aceita e validada por quem não quer o seu bem. Você precisa de uma mutação tática imediata. Uma transição brutal de identidade baseada em um código de conduta impessoal que deixe o manipulador totalmente paralisado, sem ferramentas, sem reação e sem entender o que diabos aconteceu com a mente daquela presa que ele jurava que estava dominada para sempre. A transição definitiva de refém emocional, sangrado diariamente na sua própria casa, para um indivíduo absolutamente soberano e inabalável,
Não acontece através de grandes discursos teatrais. Não acontece em uma mesa de jantar regada a lágrimas. Não acontece com tentativas exaustivas e patéticas de fazer o outro compreender a profundidade da sua dor, e muito menos através de cartas quilométricas de desabafo. Entenda isso de uma vez por todas. O manipulador íntimo já conhece a sua dor. Ele a mapeou. Ele não a ignora por falta de aviso ou por um déficit cognitivo. Ele a utiliza de forma calculada como combustível primário para inflar o próprio ego e manter a coleira no seu pescoço. Portanto, a verdadeira ascensão exige uma mutação brutal, cirúrgica e silenciosa de identidade. Você deve, a partir do exato milissegundo em que as palavras deste vídeo terminarem, se tornar o arquiteto impenetrável do seu próprio núcleo mental. É exatamente nesta etapa crítica que 99% das pessoas fracassam miseravelmente e perdem o controle da própria existência. Elas perdem porque tentam combater o manipulador no território em que ele é o grande mestre absoluto, o campo pantanoso, caótico e invisível das emoções. O estrategista de alta performance não joga esse jogo amador. Ele chuta o tabuleiro, muda as regras da física relacional e passa a operar exclusivamente através de uma nova lei universal e inegociável chamada frieza lúcida. A frieza lúcida é a blindagem psicológica perfeita. É a arma não letal mais poderosa já criada para neutralizar predadores emocionais. A partir de hoje, você cessa, de forma sumária e irrevogável, absolutamente todas as negociações verbais que envolvam o respeito próprio que lhe é devido. A postura definitiva de quem domina as engrenagens ocultas da própria vida é a arte letal da não reação. Preste muita atenção em como isso funciona na prática. Quando o seu parceiro amoroso, o seu familiar de sangue ou o seu amigo de longa data tentar engatilhar a sua culpa ancestral com um suspiro dramático encenado, um comentário ácido milimetricamente calculado para ferir a sua honra ou uma ameaça velada de abandono, você não se justifica. Você não eleva o tom da sua voz nem um único decibel. Você não gasta 1 centímetro cúbico do seu oxigênio tentando consertar a percepção corrompida e distorcida que eles decidiram projetar sobre você. Quem tenta provar que não é louco para quem quer enlouquecê-lo já perdeu a sanidade no processo. Você simplesmente olha para eles com uma neutralidade absoluta, clínica e quase robótica. Você reconhece o ataque infantil em silêncio de chumbo. Sustenta o contato visual por 3 segundos a mais do que o socialmente confortável. Não move um único músculo da face para demonstrar desconforto e logo em seguida volta a fazer exatamente o que estava fazendo antes da interrupção. Você retira todo o oxigênio do incêndio emocional. O fogo histérico não sobrevive no vácuo da indiferença. Ao remover cirurgicamente a sua reação automática de pânico, raiva ou submissão, você destrói instantaneamente a única recompensa psicológica que o manipulador esperava extrair. Você quebra o código-fonte da dominação dele. Você entra no sistema nervoso da relação e desativa a alavanca de controle principal sem levantar um dedo. E o que acontece quando a retaliação vier? Porque não tenha dúvidas, ela virá com força total. O que fazer quando eles aplicarem o famoso tratamento de silêncio, o gelo inquisitório, para punir a sua nova e assustadora postura de independência inegociável? É aqui que você separa os fracos dos reis. O estrategista nunca corre atrás de quem recua. Ele não manda mensagens de texto ansiosas, perguntando compulsivamente se está tudo bem. Ele não pede desculpas rasas para apaziguar tiranos domésticos que usam a escassez de afeto como moeda de chantagem terrorista. O estrategista entende que o silêncio do outro não é uma punição divina, mas sim um presente estratégico inestimável. Ele usa o recolhimento do manipulador como um período de paz profunda, limpeza mental e alta produtividade.
Deixe que o arquiteto do caos apodreça lentamente na própria armadilha psicológica que ele mesmo construiu com tanta soberba. Vá ler um livro denso. Vá estruturar a expansão do seu negócio. Vá treinar o seu corpo físico até a falha muscular. Vá viver com esplendor. Quando o manipulador olhar furtivamente pela fresta da porta e perceber que retirar a atenção não gera mais o desespero humilhante de um cão abandonado, mas sim a indiferença monumental e serena de um imperador passeando no próprio palácio, a dinâmica de poder será invertida de forma violenta, brusca e irreversível. O choque de realidade vai fraturar o ego de quem tentou subjugar você. Ele voltará para o seu raio de alcance e voltará pisando muito leve, medindo detalhadamente cada palavra, porque o instinto primitivo de predador dele acabou de registrar uma nova e aterradora realidade. A sua dependência emocional crônica acabou de falecer. A fonte de energia secou. A sua nova identidade, forjada no fogo frio da racionalidade máxima, exige que você pare imediatamente de mendigar a aprovação condescendente de quem nunca quis o seu sucesso genuíno, mas apenas a sua obediência conveniente. Você não precisa que a sua família abençoe as rotas solitárias que decidiu trilhar. Você não precisa que o seu parceiro amoroso aplauda todas as suas ambições e escolhas individuais de pé. Você precisa única e exclusivamente que eles as respeitem de forma absoluta. E coloque uma verdade inquebrável, escrita em pedra, dentro da sua mente agora mesmo. O respeito humano verdadeiro nunca se pede por favor. O respeito não se negocia em acordos frágeis de cavalheiros com pessoas que não possuem 1 miligrama de honra. O respeito se impõe unicamente na base das consequências físicas e tangíveis. Se um limite básico do seu território mental ou físico é ultrapassado, a consequência deve ser acionada no mesmo segundo, de forma automática, silenciosa, implacável e assustadoramente firme, sem ameaças verbais vazias, sem escândalos teatrais para a vizinhança ouvir, sem ultimatos emocionais que você nunca cumpre. Entenda que quem avisa repetidas vezes que vai punir já perdeu toda a autoridade moral de fazê-lo. Se a conversa na mesa de jantar virar um ataque desrespeitoso à sua integridade ou à sua inteligência, você não rebate o ataque batendo na mesa. Você se levanta elegantemente, empurra a cadeira para trás devagar e sai do ambiente com a postura ereta, sem olhar para trás e sem dizer uma única palavra de despedida. A sua ausência é o golpe mais pesado que você pode desferir. Se a chantagem emocional covarde começar pelo telefone, a ligação é sumariamente encerrada no meio da frase do chantagista. Se o acordo foi quebrado, o acesso irrestrito à sua presença e à sua energia é revogado na mesma hora, sem direito à apelação. Você passa a treinar, literalmente adestrar o comportamento das pessoas ao seu redor sobre como elas devem tratar você, não com discursos educacionais moralistas e cansativos, mas com atitudes cortantes de retirada de acesso. Grave isso. A sua presença física e a sua atenção mental são o maior e mais caro privilégio que qualquer ser humano pode ter nesta terra. E privilégios são brutalmente cancelados quando a lealdade ou o respeito falham. Você não está sendo cruel, maldoso ou vingativo. Você não está sendo frio no sentido patológico da palavra. Você está apenas sendo impecavelmente soberano. E entenda essa nuance fundamental para não cair na armadilha paralisante do cinismo barato e do isolamento. Amar intensamente alguém não significa, sob nenhuma hipótese astronômica, entregar as chaves do cofre da sua sanidade mental nas mãos trêmulas e falhas dessa pessoa. A verdadeira e impenetrável blindagem emocional não exige que você se torne uma pedra insensível, isolada do mundo no alto de uma montanha. Ela nasce da compreensão puramente estratégica de que você pode nutrir um afeto profundo, visceral
e incondicional por alguém. E ao mesmo tempo, simultaneamente, manter uma muralha de aço cravejada e eletrificada de alta voltagem ao redor da sua dignidade inegociável. O estrategista de excelência ama com os dois olhos bem abertos e a mente operando em clareza máxima. Ele sabe exatamente com quem está lidando, com todas as luzes da sala acesas. Ele enxerga e cataloga todas as falhas, todas as tendências rasteiras de manipulação e todas as fraquezas miseráveis do parceiro ou do familiar. Ele não alimenta a ilusão infantil de esperar que o escorpião sofra uma epifania espiritual, mude a sua natureza milenar e pare de picar. Ele simplesmente governa a interação com tanta maestria que não oferece o próprio pescoço desnudo para a picada em momento nenhum. Ele controla rigorosamente a distância. Ele dita o ritmo da música. Ele rege a dança do início ao fim. Essa é a sua nova e esmagadora vantagem competitiva na arena da vida real. Quando você finalmente varre o lixo e limpa a radiação emocional crônica gerada pela manipulação íntima diária, uma quantidade colossal, quase assustadora e indescritível de energia vital volta imediatamente a circular livremente pelo seu próprio sistema nervoso. Aquela ansiedade crônica, aquele aperto fantasma e inexplicável no peito que você sentia logo ao acordar, desaparece como fumaça no vento. A dúvida massacrante e constante sobre a sua própria capacidade de vencer, que eles plantavam na sua cabeça diariamente, evapora como água jogada no asfalto fervente. Você recupera as rédeas grossas e a direção exata do seu próprio destino. O seu olhar muda de presa para predador calmo. A sua postura física enrijece, os seus ombros não caem mais diante da pressão invisível. Você se torna extremamente perigoso no sentido mais nobre, belo e virtuoso da palavra. Você se torna uma pessoa absolutamente incontrolável por forças externas. O mundo lá fora tenta subjugar e dobrar diariamente aqueles que não têm raízes sólidas no próprio peito, aqueles que vivem flutuando como folhas mortas ao sabor da aprovação alheia. Mas quando você domina a mecânica sombria e subjuga as engrenagens brutas do poder dentro da sua própria casa, quando você pacifica com mão de ferro o seu próprio núcleo e impõe limites aos tiranos emocionais que dormiam sob o seu próprio teto, nenhum ambiente externo, por mais caótico e hostil que seja, conseguirá intimidá-lo. Assuma o trono pesado da sua própria mente. Não peça desculpas em hipótese alguma por ocupar o lugar mais alto da sua própria história. Deixe que eles, os que antes sugavam a sua vitalidade em troca de migalhas afetivas, se adaptem correndo, esbaforidos, à sua nova versão de aço, ou simplesmente fiquem para trás, engolindo poeira no esquecimento da mediocridade relacional deles. O território é inquestionavelmente, visceralmente e definitivamente seu. O seu reinado não é amanhã. O seu reinado de soberania absoluta começou neste exato segundo. E se o conhecimento cru e sem filtros revelado aqui destravou a sua percepção da realidade de forma irreversível, deixe o seu like agora mesmo para validar essa nova identidade. Inscreva-se no canal para não perder o arsenal de armamento psicológico e tático que eu entrego aqui todas as semanas sem cobrar nada. Comente aqui embaixo qual foi a maior virada de chave que bateu mais forte na sua mente assistindo a este vídeo. Aproveite e clique imediatamente em um dos vídeos pesados que estão aparecendo na sua tela agora para continuar elevando a sua blindagem mental ao extremo. O jogo da dominação está apenas no começo. Te vejo lá do outro lado.